Olá, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais um Bora Conversar, aguardar o pessoal chegar aí pra gente. Durga Bezerra, bem-vindo a outros meios. Tito Guima, sempre nosso participante, seja bem-vindo mais uma vez, viu? Mais uma vez, bem-vindo. Aqui fixando o comentário, só um instantinho. Vocês sabem que é todo um trabalho, né? Fazer isso. Pronto, consegui. Sejam bem-vindos para mais um Bora Conversar. E nós vamos falar sobre saudade. Nós estamos falando sobre saudade desde a semana passada, é o tema do mês de junho. Mês passado nós falamos sobre solidão e agora vamos falar um pouco sobre saudade. Quinta-feira passada tivemos dois convidados, hoje nós temos mais uma convidada e próxima quinta mais um convidado falando sobre saudade. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Ítala já está aí. Marília, seja bem-vinda. Irassol, Jason, sejam bem-vindos. Silvinha, Joyce, tudo bem? Kaline, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão chegando, vão se achegando aí. Vocês estão me ouvindo bem? Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo. Que bom, Joyce, que bom que você conseguiu. Bem, falar um pouco para vocês do Bora Conversar. Alguns de vocês já conhecem, mas colocar aqui alguns pontos para vocês é importante. O Bora Conversar, ele nasceu um ano atrás, mais de um ano atrás, aqui em Salvador. E também fizemos algumas edições em Recife. Fazíamos ele presencial, mas devido a esse processo tivemos a ideia de fazer ele em formato virtual aqui de live. É o que nós estamos fazendo desde o mês passado. E hoje nós vamos para a nossa segunda edição com o tema Saudade, nosso segundo encontro sobre saudade. Bem-vinda, Érica. Nós vamos já chamar a nossa convidada para começarmos logo o nosso bate-papo sobre saudade. Eu tinha falado que todas essas lives eu viria com alguma coisa que me remete à saudade. Na semana passada eu estava com a camisa de um local que eu participo aqui em Salvador. E hoje estou com esse chapéu que me remete a muita saudade. Ele foi comprado em Pernambuco, em Recife especificamente, que é um lugar que eu sinto muita saudade. E além disso, ele me lembra as baladas. Eu sinto falta das baladas. Eu vou chamar a Ítala para a gente conversar e falar um pouco sobre essa saudade, né? E sobre tantas e tantas saudades. Lembrando a vocês que vocês podem fazer suas perguntas, vocês podem fazer seus comentários, dar sua opinião e nós vamos trabalhando horas aqui. Ítala, boa noite. Olá, boa noite, Chico. Tudo Boa noite a bem? todo mundo que já entrou por aí. Você estava falando sobre a sua blusa, eu acho, na hora que eu entrei. Foi, na verdade, na semana passada, eu estou vestindo coisas que remetem à saudade. Semana passada eu estava com uma camisa de uma casa de cultura que eu trabalho aqui em Salvador. E hoje estou com esse Uhum. chapéu que foi comprado em Pernambuco, em Recife especificamente. E além de ter saudade imensa de Recife e amo Pernambuco, eu tenho muita saudade de balada. E todas as baladas eu estava com ele, as últimas pelo menos. Seja Eu acho que vai ser bem-vinda, uma memória garota. afetiva que vai ficar aí, né, durante um Pois tempo. é, com certeza, um bom tempo, com certeza. Obrigada, querida, obrigada. Bem, vou te apresentar para quem está chegando, boa noite. Nós somos o Bora Conversar, hoje conversando com. Eu chamo de Ítala ou de Daniela, porque eu também tenho dois nomes, né? Como você Francisco quiser. Cláudio. Então, pronto. Como você quiser. Essa Caruarense, tá certo? Falei certo? Caruaruense. Caruaruense. Inclusive, eu quero mandar um beijo para a mais caruarense de todas que eu conheço, que é a Auristela Bezerra, que é uma pessoa que ama Caruaru, que morre e mata por Caruaru. Um beijo para ela. Que também é apreciadora de vinho e sushi, que delícia. Amante de cachorros e gatos. É doutoranda e mestra em psicologia clínica, especialista em moderna educação,
psicóloga, supervisora clínica e teóloga. Ainda sobrou tempo para estudar teologia. Ítala gosta de Fábio Júnior. Eu amo Fábio Júnior também. Soube que você Já gosta muito soube, foi? dele. Já soube que você gosta, também gosto muito dele. Gosta de Hannah Arendt também. E me disseram uma coisa que eu fiquei Isso. super curioso. Que Dom Dino falou que você é fundadora das Irmãs do Turíbulo Fumegante e da língua da congregação das Irmãs do Turíbulo Fumegante e da língua do fogo eterno. Com você, Ítala, mas antes eu quero que explique que história é essa dessa fundação. Eu acho que teve o dedo de Alan, cadê ele? Que não entrou na live aí, Alan Oliveira. Então, Chico, eu já passei muito tempo na Diocese de Caruaru, né? Minha teologia, ela advém desse meu vínculo com a igreja. Já pensei em ser freira, só que aí quando eu me dei conta que eu precisaria estar submetida a regras, eu deixei para lá. Eu tenho uma questão com regras, é uma dificuldade, na verdade, com elas. E eu passei um tempo envolvida na Diocese de Caruaru, né? E aí esse Alan, meu amigo, né? Acho que é primo de Guga, brincava muito comigo. E em uma determinada festa paroquial, lá na Natividade, ele brincou com o Dom Dino, que era bispo daqui de Caruaru. E aí Dom Dino disse que autorizava e ficou, enfim, essa brincadeira perdurou por conta do meu movimento na igreja. E o Entendi. padre da paróquia que eu participava, ele gostava muito de umas místicas, então a gente entrava muito com fogo, né? Com tochas, com velas, e aí sempre eu entrava com essas tochas e essas velas, por isso que eu fiquei conhecida como a A mulher língua do fogo. fumegante. Entendi, entendi. Que Exatamente. bom, que bom. E aí, saudade. Mailane, a gente fez um pod de Mailane que ela falava sobre saudade da liberdade. Eu queria que você falasse um pouco pra gente aí sobre saudade, que é o nosso tema. Você sente saudade de quê atualmente? Tu me pegou. Eu tenho saudade de alguns amigos, na verdade. Eu acho que eu não nesse momento atual, eu não tenho imensas e paralisantes saudades, sabe? Eu tenho saudade de Uhum, conviver com pessoas. Eu acho que quando a gente pensar um pouquinho sobre de onde eu compreendo saudade, tu vai entender porque essa minha parada agora para pensar do que é que eu tenho entendi. saudade, né? Eu dei uma checada, né? Eu tomei nota de algumas coisas aqui pra gente conversando, Sim. mas eu meio que stalkeei as últimas postagens de vocês, né? Para entender qual o movimento que estava sendo feito. E eu vi que tem pessoas que têm saudade do mar, que tem pessoas que têm saudade da infância, né? Que tem pessoas Isso que têm mesmo. saudade do neto que perdeu, né? Teve uma senhora que falou do neto. Várias saudades foram colocadas. Inclusive, eu assisti a live do casal, né? Acho que eles estão na Sim. Irlanda. E aí, o quanto eles falaram dessa saudade da terra, né? Dessa saudade, como eles disseram, que existe uma expressão lá que é a saudade do lar, né? Como essa saudade de casa, essa saudade do lar, né? Estava presente, estava sendo compreendido por eles. E aí eu meio que Uhum. dei uma stalkeada. Mas antes de chegar a essas questões, eu queria que a gente viesse um pouquinho antes, né? O que é saudade? Que Sim. termo é E aí? esse? Né? Que noção é essa? O que é isso que a gente fala de saudade? E aí eu fui mapear um pouco conceitos mais teóricos para a gente fazer um caminho aí não explicativo, não teorético explicativo, mas entrelaçando com a vida. Mas eu acho que algumas questões curiosas que nos remetem a uma compreensão, inclusive da colonização como um fator que nos faz viver esse sentimento de saudade. Primeiro, eu Interessante. parto de um pressuposto psicológico que tudo é aprendido. Os sentimentos, eles são aprendidos, né? No Ocidente, nós sofremos com a morte, nós sofremos com as rupturas, nós sofremos com esses processos. E por que a gente sofre por isso? Porque nós estamos no Ocidente,
que nos ensina a sofrer por isso, que nos ensina que instiga com que a gente deixe esse sentimento ou essas sensações tomarem uma proporção muito grande na gente, né? Então, o luto por perder alguém, o luto de romper com algo não é tão grande no Oriente, por exemplo, né? Algumas comunidades, algumas culturas não sofrem com isso. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa demarcar, talvez, seja isso, de que os sentimentos, eles são aprendidos perante uma cultura que a gente vive, né? Então, se a gente vive em uma cultura que hipervaloriza a tristeza, muito provavelmente os moradores ou os pertencentes dessa cultura, os partícipes dessa cultura, vão hipervalorizar a tristeza, né? Se nós vivemos em uma cultura que hipervaloriza o sentimento de luto, as perdas, nós, consequentemente, viveremos isso com essa intensidade. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, E essa sim. palavra, não sei se estou me fazendo entender, ela vai permear o vídeo inteiro, porque eu sempre falo isso. Inclusive, só um parênteses, Sim. meus pacientes se reconhecem na rua com as minhas falas, né? Então, só para quebrar um pouco, uma paciente minha encontrou outra e elas não sabiam quem era a terapeuta delas. E teve uma hora que ela disse, minha terapeuta estava falando e disse assim, me parece que... E aí a outra olhou e disse, você é paciente de Ítala? Então, me parece que... É um bordão seu. Me parece que... E faz sentido para você, é um bordão que eu vou repetir várias vezes, né? Eu tô vendo Legal. aqui que tem algumas pessoas que entraram que me conhecem, mas outras não, então só para demarcar. E aí, voltando. Os sentimentos, eles são aprendidos dentro de uma cultura. Eles são valorizados ou não valorizados dentro de uma cultura. Eu acho que partir disso ela é importante. E aí, nesse cenário, eu fui entender de onde vem saudade, porque a gente sempre disse que saudade é brasileira, né? Que quem sente saudade é o povo brasileiro, que só a gente entende do que a gente está falando. E é curioso, porque os textos que eu fui ler, tem um professor Roberto da Mata, que ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e alguns orientandos dele, que discutem essa questão da saudade, eles trazem a saudade como um fator colonial. Que primeiro, talvez, primeiro foi vivido, narrado, na verdade, vivido não, né? Mas narrado pelos portugueses. E narrado pelos portugueses no processo em que os portugueses começaram as suas viagens transoceânicas. Então, eles saíam de Portugal, eles se distanciavam da sua terra natal, eles se distanciavam das pessoas. E esse sentimento de saudade começou a aparecer, essa palavra saudade, ela começou a aparecer nas cartas que eles trocavam com as pessoas que ficaram em Portugal. Então, eu acho que é um fator curioso dessa... E claro que a saudade brasileira é distinta da saudade portuguesa, né? Mas para a gente entender, como é que saudade chegou para os índios aqui, né? Para a população indígena? Como é que saudade chegou para os nativos da nossa terra? Saudade chegou para os nativos da nossa terra a partir da colonização, né? Eu acho que essa é uma questão que principia. Onde é que a gente aprende sobre isso, né? Só que tudo a gente é brasileira, né? O sushi é abrasileirada, mais gostoso, né? Muito mais gostoso. Então, a gente também é brasileiro. O sentimento e a palavra saudade, né? Eu estava, nessas mesmas discussões, eu estava lendo que o povo que mais vive, ou que vive a saudade mais intensamente, talvez ainda, dentro do próprio Brasil, é o nordestino, são os nordestinos, né? O povo nordestino, o povo caloroso. Então, os contornos que esse sentimento, que essas noções teóricas ou epistemológicas ou etimológicas da palavra vão ganhando, ela está muito entrelaçada com essa cultura, ela está muito entrelaçada com o povo que as vive, né? Então, eu acho que essas são as noções gerais que talvez a gente precise compreender. E aí eu lembrei, se tu quiser me interromper, tu me interrompe, tá, Claro, Chico? vou Porque eu interromper, falo fique tranquila. Eu vou muito. interromper. Eu só vou aproveitar
para dizer ao pessoal que sejam bem-vindos quem está chegando aí. Nós estamos com a Ítala falando sobre saudade. Mandem suas perguntas, suas dúvidas. Eu terminei não desativando os comentários, também não vou desativar agora mais não. Então, quem quiser já pode fazer nos seus comentários sobre o que a Ítala está fazendo, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Vamos lá. Sim, eu até gosto, né? Quando as pessoas interagem, quando as pessoas comentam. Guga me mandou mensagem no privado e eu disse a ele, vamos construir juntos, Sim, né? é isso Eu aí. nunca acho que a minha verdade é a verdade, né? Eu acho que as verdades, elas se constroem, as questões, elas se constroem a partir de pontos de vista distintos. Mas Uhum. voltando, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender talvez seja isso, né? Que a saudade, ela ganha contornos a partir do povo brasileiro, mas ela também é inerente a outros povos, é inerente a outras culturas, né? E aí eu lembrei do meu texto da dissertação de mestrado, em que eu falo sobre, eu trabalho com um método que se chama diário, na verdade, com um instrumento que se chama diário de bordo, que é que na verdade outros pesquisadores trabalham com diário de bordo. E aí, falando um pouco sobre o diário, eu recorri à história da escrita, né? A escrita rupestre, ela foi um meio das comunidades, né, que se deslocavam se comunicarem. Então, eles deixavam escrito na pedra, né? Eles deixavam marcado uma comunicação. E aí, Comte Sponville, que é um filósofo, no texto Bom Dia, Angústia, ele tem um escrito lindo sobre cartas, um escrito lindo sobre escrita. E aí ele diz que a escrita, ela ajuda a aproximar, a suprimir as distâncias. E aí eu fiquei pensando, será que naquele momento já não havia essa necessidade de comunicação por uma Uhum. falta, né? Por uma distância? Se havia uma distância que precisava ser suprimida, e é isso que a saudade nos lembra, que tem uma distância que a gente quer Sim. suprimir, que tem um ausente que a gente quer fazer presente, né? Por que não pensar que naquele momento também existia, não elaborado, não abrasileirado, né, como a gente vive, mas essa noção de que distâncias doem, né, de que lembranças de coisas boas nos faz querer viver novamente essas coisas. Aí a gente começa a marcar e a gente começa a grafar isso de algum jeito, para dizer para as pessoas, para dizer para o mundo que aquilo nos é importante. Né? Então, eu acho que são algumas coisas que vão nos dando um contorno dos elementos que a gente vivencia e experiencia quando a gente fala de saudade. Né? Quem nunca escreveu para alguém, né? Quem nunca escreveu sobre algo que a gente está sentindo falta. Né? Então, o sentimento, que era o sentimento que os portugueses que vieram para o Brasil, né, colonizar o país, sentiam e queriam suprimir perante as cartas, é presente em várias comunidades de jeito distinto. Não sei se estou me fazendo Entendi. clara. E você me lembra uma coisa que essa questão da colonização, né? Quando o negro chega no Brasil, tem aquela questão do banzo também, né? Sim. E a partir do momento que você fala que existe um sentimento construído de saudade, eu fico pensando o seguinte: essa saudade do negro, por exemplo, é uma saudade muito sofrida, muito dolorosa, de partir com a identidade dele. Então, o quanto isso hoje influencia a gente, né? Em não saber, talvez, lidar com a saudade e se sentir despedaçado com... Não sei se isso explicaria uma frase clássica que eu gostaria até que você comentasse, que as pessoas falam, saudade do que não se viveu. Será que isso explica essa frase? Eu tenho saudade do que eu não vivi. Será que seria isso? Uhum. Inclusive, eu ia trazer essa frase, né? Porque eu não sei se é só saudade. Eu acho que tem várias saudades. Tem saudades do que a gente viveu e não quer mais viver, né? Eu acho que tem isso. Tem saudades do que a gente viveu e a gente quer viver novamente. Tem saudades do que a gente ainda não viveu
né? Eu acho que tem vários contornos à saudade. Mas antes eu queria trazer a questão do fato da colonização, e eu trago isso como muito importante, porque eu tenho discutido isso na minha tese, como o fator da colonização é importante de ser resgatado para a gente entender como cada grupo, cada povo que aqui vive no Brasil, a partir dessa miscigenação, foi afetado. Né? Porque provavelmente a saudade do índio, ou a falta, né? Não vamos usar o termo saudade, porque senão a gente nesse momento traz um contorno muito eurocêntrico, né? Muito europeu. E eu tenho posto em xeque os conceitos europeus também, no sentido de eurocentrados, as epistemologias, as teorias eurocentradas, né? Eu tenho posto em xeque a partir do pensamento decolonial. Mas quais foram as saudades ou as faltas que os índios viveram, sabe? Que o povo nativo viveu quando os brancos portugueses chegaram aqui com outro estilo, com outra cultura, né? A ruptura religiosa, né? Apesar de ser teóloga, né? Com formação católica, tendo feito algumas rupturas no presente momento, quais as saudades que esse povo indígena viveu a partir dessa violência, né, subjetiva e objetiva que esses povos viveram, né? Qual é a saudade do povo negro, né? A colega Mailane Costa, ela trazia a saudade da liberdade, né? Essa liberdade que, na verdade, eu fiquei pensando, né, nunca foi vivida, né, pelo povo negro no Brasil. Essa liberdade, ela nunca foi dada. O povo negro já chegou aqui sem essa liberdade, né? Então, talvez seja a saudade de uma liberdade que talvez existisse lá na África. E nem sei se existia, porque se eles foram escravizados e trazidos para cá, nem sei se estavam livres, efetivamente, né? Então, eu acho que partir desse pressuposto é compreender os contornos que a gente vai ganhando, que vai alçando, né? Que saudade cada povo vive, que saudade cada realidade vive, que saudade cada história vive, né? Para uns são saudades muito enraizadas a uma dimensão social, sócio-histórica, para outros são outras saudades, né? E não estou dizendo qual é mais e qual é menos. Sim, eu estou dizendo que a gente resume o termo saudade para expressar vários sentimentos de vazio. Algo muito grande, né? Sabe? Não é falta. Mas não é só falta, é vontade de viver de novo em alguns casos. É vontade de compreender que foi grande, mas não querer viver mais. O que é que eu estou fazendo? Eu estou destrinchando, eu estou tentando, né? Se eu tivesse um quadro aqui, eu iria fazer uns riscos assim, trazer tudo que coube numa saudade. Saudade é tão grande que cabe tanta coisa, né? Entendi. Cabe um monte de coisa. E aí eu acho que te interrompendo, desculpe, tem até algumas perguntas que vão falar sobre esse como lidar com a saudade. Então, por exemplo, vou lançar uma primeira pergunta. Saudade me causa sofrimento, Ana Judite fala. Não consigo ainda associar os bons momentos. Apenas choro por esse luto que machuca. Como posso melhorar esse sentimento? Como é que trabalha essa questão da saudade? Tem uma questão anterior, né, que é de Trícia Rocha, né? Trícia Rocha. Quando a saudade é considerada saudável, mesmo que o chorar pela falta lembrar a vivência. Vamos lá, eu vou tentar responder as duas. Eu acho que para Ana, a primeira coisa como melhorar a saudade. É entender. Esse sentimento. É porque a questão dela anterior apenas choro por esse luto que machuca. Eu acho que a primeira questão é entender o que é que rompeu. O que é que... Esse luto advém do quê? Né? Quando eu trabalho com pessoas enlutadas, o que é que eu procuro fazer? O que é que eu procuro compreender junto à pessoa? O que é que eu estou deixando para trás? O que é que ficou para trás para aquele casal que foi para a Irlanda? Né? Quais foram as pessoas que ficaram para trás? Qual foi a casa que ficou para trás? Qual foi o trabalho que ficou para trás? Quem ficou para trás?
né? Então, eu acho que a primeira questão para lidar com a saudade, para lidar com o luto, é saber que perninha é essa da saudade que a gente está vivendo, né? Uhum. E é claro que todos nós vivemos várias perninhas da saudade, né? Mas eu acho que entender, nesse momento eu choro, eu sofro, dói, que saudade, que perninha, né? Ah, é a perninha de ter perdido alguém. Quem era essa pessoa para ti? Quem era essa pessoa na tua história? Né? Do que é que eu abri mão? Com o que é que eu rompi? Eu acho que ter clareza disso é muito importante. Né? Seja uma ruptura biológica de alguém que faleceu, de alguém que morreu, seja de uma separação, que é uma ruptura não biológica, mas uma ruptura, seja de um emprego que foi rompido, seja de uma casa que foi deixada, seja. Eu acho que a primeira coisa para entender por que, para melhorar esse sentimento, é entender o que é que foi deixado para trás e qual é o significado daquilo na tua história. A sensação que eu tenho, Chico, é que enquanto a gente não compreende isso, a gente não rompe, sabe? Parece que não fraciona. Enquanto a gente não entende do que é que a gente está efetivamente se despedindo, é muito difícil se despedir, sabe? E Interessante, às vezes é muito interessante. É grande, às vezes é preciso muito pequeno. personificar isso, né? Estruturar. Sim, Eu acho que eu já falei isso aqui, eu não me lembro, mas uma antiga terapeuta minha falava o seguinte: a gente precisa transformar aquilo que a gente tem dentro em palavra, porque a palavra dá uhum. forma e o que ganha forma você transforma, né? Então, Sim, realmente, sim. à medida que você faz esse check e que você identifica, poxa, é isso aqui que é o grande tchan, o grande corte foi esse. Aí você olha e começa a lidar com aquilo e a dialogar com aquilo. Então facilita o processo. É como você trouxe aí, né? Se olhar para a nossa estrutura de colonização, ajuda a compreender muitas das formas de exercer o nosso sentimento. É mais ou menos o que você começou falando, né? Sim, e fazer esse cheque, né, como você trouxe essa palavra, às vezes potencializa, a gente olha e diz, eita, é maior do que eu achava, e às vezes despotencializa, porque a gente diz, opa, é menor do que eu imaginava, Verdade, né? verdade. Então a gente lida com o real, e não que o outro seja irreal, porque eu nem parto desse pressuposto de realidade e irrealidade, né? Tudo é real de algum modo. Mas eu acho que a gente mensura um pouco melhor o tamanho daquilo na nossa vida, a gente mensura um pouco melhor o tamanho daquilo na nossa história, né? É muito curioso, porque quando as pessoas vão falando sobre o que sofrem, sobre o que sentem saudade, sobre o que falta, sobre o que queriam viver, o que não queriam viver, elas começam a colocar em xeque qual está sendo o humor, a intensidade do humor, o humor aqui falando sobre sentimento, né? A labilidade de humor que está sendo posta, sabe? Ah, eu Uhum. estou sentindo muito, que nem era tão grande assim. Eu acho que é maior do que eu pensava, sabe? Eu acho que a gente lida com isso que é cru, né? Eu acho que talvez seja um modo que ajude a melhorar esse sentimento, esse sofrimento. Legal. E aí, a questão de Trícia Rocha, né? Trícia Rocha, quando ela coloca, quando a saudade é considerada saudável, eu nem gosto desse termo de saudável ou não saudável, né? Mas eu acho que nós estamos numa cultura de patologização muito grande, em que tudo que escapa do que a sociedade ou do que a classe médica acha certo, a gente diz que não é saudável, né? Onde, na verdade, ser saudável, não ser saudável é uma construção muito singular. Se a gente for pressupor, se a gente for levar em consideração os arcabouços médicos, um luto, ele para ser considerado normal, ele está em média entre 3 e 6 meses, né? Houveram algumas alterações no DSM, que é o diagnóstico de saúde mental. Mas eu fico pensando, quem elabora um luto, né? Como o Trícia trouxe, a perda do pai, perder um pai, perder uma mãe em 3 meses, gente, assim, impossível, né? Eu perdi meu pai com 5 anos, fazem 22 anos, e de vez em quando essa questão volta, essa questão ela retorna, né? Então, assim,
Uma questão é quando isso me paralisa, quando essa dor me paralisa e eu não consigo mais fazer mais nada na vida, eu realmente preciso checar, né? E eu preciso checar para que minha vida ela se torne um pouco mais leve. Não é porque alguém disse que é Uhum. patológico, é porque para mim está trazendo um sofrimento e uma paralisação das outras esferas da vida. É, mas eu não trabalho com esse termo de saudável ou não saudável, sabe, Chico? Porque eu acho que eu preciso olhar para cada história específica. Eu preciso olhar o que pode ser saudável para mim, pode não ser saudável para ti, porque isso te paralisa de um jeito muito grande, né? O que pode ser saudável para ti, você pode não ser saudável para gente, né? Enfim, eu acho que essa dimensão, né, é muito singular. Para mim, o termômetro paralisou a vida, retirou as possibilidades de existência, opa, a gente acende uma luzinha, Um ponto de né? De atenção, né? cuidado. É um ponto de atenção, porque nos tirou de outras esferas da vida. Né? Eu também não acho justo que outras esferas sejam paralisadas em detrimento de algo grande. Né? Eu acho que a gente vive algo grande, mas as outras esferas elas precisam minimamente, com menos energia, claro, continuarem. Se nada mais continua, aí sim, a gente acende um alerta e diz, vamos cuidar disso, né? Vamos dar atenção a isso, né? Agora, Teve uma Ítala, pessoa, tem uma coisa pode falar. interessante, só para conectar. Essa questão da saudade acontece também em outros momentos. Por exemplo, às vezes você está andando, eu estou andando em algum lugar e sinto um cheiro. E aquele cheiro me faz ter saudade daquele momento na minha infância. Ou estou comendo, um exemplo, por exemplo, tem um macarrão que a Auristela faz, que é um macarrão que é idêntico sabor ao que minha mãe fazia. Então você remete a esse processo. Como é que funciona Uhum. essa questão da saudade, esses gatilhos? Você falou da saudade sendo construída socialmente, mas existem alguns gatilhos sociais que afloram a nossa emoção e fazem com que a gente sinta essa saudade? Existem gatilhos que nos fazem lembrar as coisas, né? Gatilhos que ativam a nossa memória. E aí nós chamamos essas memórias, por elas terem um vínculo afetivo, de saudade. Tu Legal. percebe porque é um construto social, né? Porque em outra cultura pode ser apenas uma lembrança, um gatilho de lembrança, né? Uhum. Como lembrar, como sentir o cheiro de alguma coisa, e lembrar de algo traumático, não é uma saudade, é um trauma. Uhum. Mas me parece que a lembrança vinculada a um afeto, a um prazer, a um amor, né? Acho que alguém comentou aí, né? O tamanho da nossa saudade é o tamanho do nosso amor, é nomeado saudade por nós. Tu entende? Porque simplesmente Entendi. poderia ser um gatilho de lembrança, um gatilho que despertou uma memória afetiva, né? No entanto, a gente nomeia de saudade, né? Saudade. Então, por isso que esse contorno advém de por isso que a saudade é tão grande que cabe muita coisa, né? Por conta disso, porque assim, você não sabe o que é saudade. Você é tão grande que você não sabe o que dizer, é saudade. Tem muito afeto, muita falta, muito vazio, muita dor, é saudade. Tem muita alegria, é saudade, né? Então, saudade parece que sintetiza vários sentimentos. Eu acho que agora eu posso te responder que eu acho que é por isso que eu não soube te responder se eu tinha saudade. Né? Talvez a gente comece a dar um Hum, nome aos nossos sentimentos quando a gente começa a investigar. Eu tenho vontade de estar com alguns amigos porque eles são muito importantes para mim. Inclusive, quando eu escrevo para eles, eu digo saudades de você, né? Mas eu uhum. sei que é de viver algo que tá, sabe, tá muito claro para mim o que é que isso desperta, né? Então, para mim, lembrar de algo é lembrar de algo, né? É uma lembrança afetiva de que, eu queria viver isso de novo. E que muita gente chama saudade. Não sei se eu te respondi, sabe? Eu acho Sim, que, sim, sim, sim. a saudade é Vo- grande, cabe muita coisa. É bem interessante isso. Eu me lembro de um.
Recentemente eu fiz uma leitura do livro de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. E Uhum. coincidentemente, uma amiga nossa encontrou um estudo feito por um alemão, onde ele fala sobre esse processo de Policarpo, que ele vivia uma espécie de saudade, ele tenta explicar a questão da saudade, ele tem muita dificuldade de definir saudade. E ele fala que como se Policarpo tivesse uma saudade, que Policarpo tinha um sonho de construir um Brasil ideal, né? Um Brasil que falasse a língua tupi, um Brasil que Uhum. voltasse às suas origens do folclore, às origens da cultura nascida aqui, não do que vem da França naquela época, enfim, de outros países. E ele se frustra com isso. Ele associa a saudade à melancolia. Uhum. Então, pelo que você traz, é como se a saudade ela fosse um ramalhete de flores de sentimento. Ou seja, a saudade é como se fosse o caulezinho do ramalhete e as flores Uhum. são vários sentimentos que surgem a partir daí. Então, a Sim, melancolia, a alegria, o prazer, a vontade, seria mais ou menos isso, né? sim, sim, sim. Inclusive, quando a gente vai, né, para buscar o significado no dicionário, eu tomei nota aqui, né, porque ele diz que o significado de saudade, né, no Oasis, sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar, ou a ausência de experiências prazerosas já vividas. Né? Então ele coloca prazer, ele coloca melancolia, ele coloca distanciamento, ruptura, até no próprio significado já cabe um monte de coisa. É Né? verdade, é verdade, é verdade. No próprio significado já cabe um monte de coisa. Eu acho que sintetiza bem, sabe? Assim, é grande, mexe comigo, me mobiliza. E eu no meio de saudade. É isso aí. E eu acho também que tem uma coisa bonita da saudade, né? Acho que a saudade, ela muitas vezes aproxima a gente. Porque, é claro que em tempos atuais não dá para aproximar fisicamente, mas, por exemplo, eu sinto saudade de você. Aí eu lembro, mando uma mensagem, ligo para você. Me parece, por exemplo, que as ligações telefônicas, elas inclusive aumentaram mais nesses últimos tempos. Não só telefônicas como de WhatsApp, as pessoas estão se falando mais. Né? As pessoas Uhum. sentem, como é que tá fulano, como é que tá ciclano? Então, será que a saudade também ela possibilita essa aproximação, o perder faz a gente valorizar a coisa? Será que seria isso? É, eu trouxe na minha dissertação uma frase que, para mim, a ruptura, nas rupturas, a gente tenta tornar presente o que é ausente. Né? Então, assim, seja por ligação, seja por um quadro de alguém que faleceu e a gente coloca ali, seja por comprar o perfume que alguém usava, seja por buscar a pessoa através de uma mensagem, né? A saudade ela tem pressa de ser resolvida de algum jeito, né? Eu lembro que esses dias eu lembrei que minha tia faz uma papa com a massa do cuscuz. E aí, esses dias, eu comprei a massa do cuscuz, liguei para ela e disse, me diz como é que faz. Né? Eu acho que a saudade ela tem pressa de ser resolvida de algum jeito, né? De algum modo, ela Uhum. procura ser solucionada. E aí, no trabalho que eu fiz, a minha questão, né, da dissertação era exatamente essa. Diante diante de perder alguém, diante de romper com alguém, né? Eu fiz plantão psicológico no cemitério. Diante de perder alguém, a gente repensa a vida, a gente valoriza a vida de um outro jeito. E me parece que a gente para pensar, né? Que relação era aquela? Hoje, lendo, para a gente se encontrar hoje, eu vi uma frase muito curiosa. A saudade nos diz a medida do amor, né? Me parece que até Legal. perder, até se distanciar, até se afastar, a gente não tem noção da medida do amor. Até que o outro Verdade. vai embora, até que a gente rompe com o outro, até que essa distância acontece,
e a gente entende quão grande é nosso sentimento por aquela pessoa ou por aquilo, né? Às vezes uma casa, a gente nem valorizava tanto a casa, né? A gente nem... Mas chega um determinado momento que a gente tem saudade daquilo e a gente percebe o quanto aquilo foi importante na nossa história. Se não foi um amor tão grande, mas foi uma importância muito grande, né? A tal ponto que nos Legal. faz lembrar com prazer daquilo, né? Então, para mim é muito claro que diante de rupturas, diante de perdas, de processos de perdas, assim, de lutos, a gente valoriza, né? A gente procura resgatar para presentificar de algum jeito aquilo que está ausente, né? Aquilo que ficou ausente. A gente tem pressa de resolver, né? É muito curioso, sabe? E é uma questão que eu trago muito para minha prática clínica, de que as questões da vida, as questões da... Tem um padre aqui de Caruaru que ele diz que são as questões das tripas, né? A gente sente emoção, a gente não sente no coração, a gente sente na barriga, É né? A verdade. gente ficar nervoso, a gente não é só o coração que acelera, a gente Tudo primeiro sente alguma coisa na barriga, né? Para é poder chegar no verdade. coração, para poder a gente entender, né? Parece que vai subindo. E eu acho que é isso, sabe? Quando a gente percebe, quando a gente se dá conta de que movimenta as nossas tripas, a gente tem pressa em voltar para a vida, né? Saber quem a gente é, né? Eu estava falando do consultório, saber quem a gente é, ai, quem eu sou no mundo, ai, o que é que eu vim fazer no mundo, são questões importantes, mas são questões que não têm pressa em ser solucionada. O que a gente sente tem pressa de ser solucionado. Tristeza tem pressa de ser solucionado. Saudade tem pressa de ser solucionado. Alegria tem Legal. pressa de ser extravasada, né? É verdade, Então, compartilhado, né? compartilhada, né? Então, para mim, há uma distinção muito grande entre o que a gente pensa e o que a gente sente. E aí eu agora trago Hannah Arendt, porque ela vai dizer que no pensamento não se tem resistência, não se tem pressa em voltar para a vida. A gente pode se demorar, né, nas filosofias da vida, mas no sentimento não. A gente precisa resolver. Enquanto a gente Verdade. não resolve, a nossa vida fica parada. Eu acho que por isso a saudade ela é tão avassaladora, né? Porque tudo que ela provoca, se é alegria e a gente não extravasa, e a gente não demonstra, e a gente não partilha de algum jeito, a gente fica parado naquela lembrança, né? Vira uma Verdade. melancolia inerte. Se é tristeza e a gente não elabora, vira uma melancolia inerte. Né? Então, é esse vínculo com a vida ativa, usando um termo aridentiano, que nos convoca a resolver de algum jeito. Legal. Ô Ítala, antes de ler aqui uns comentários, eu quero pedir ao pessoal, você falou que a saudade urge, né? Então eu queria que aqueles que se sentirem à vontade, nossos convidados que estão aqui assistindo esse papo maravilhoso, como é que vocês estão fazendo para matar a saudade das pessoas que vocês amam? Né? Bota aí nos comentários o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão lidando com isso. Já que urge e a Resolvendo gente, isso, né? pois é, já que a gente não pode ir pessoalmente, como é que está fazendo? Enquanto isso, tivemos alguns comentários bem interessantes. Trícia, ela Ah, agradece a você, gratidão pelas devolutivas e acolhida, tá? Ana Judite também, quanto à riqueza de informação, grata por essa oportunidade. Mariana Calazans, ela fala, um beijo, Mari. A dificuldade, algumas vezes, no luto é transformar a saudade triste que carrega muito sofrimento e que paralisa em uma saudade feliz, com lembranças boas, sem sofrimentos. Esse é o segredo de tudo. Kaline, um beijão, eu queria Kaline. falar Tá, sobre esse tá bom, então comentário de depois eu comento a Calazans. outra. Eu tô lendo aqui junto com você, por isso que eu tô olhando de lado, gente. Tá, Porque o computador tá aberto aqui. É, Então, é uma dificuldade muito grande, né, Calazans? A gente fazer essa transferência, essa transformação de uma saudade que era triste para uma saudade feliz. Eu, além de fazer plantão psicológico no cemitério, eu fiz plantão psicológico numa clínica veterinária. E eu sempre vou interessante. para lugares bem Lugares inusitados. e de muitas saudades, né? De muita dor, dependendo do que aconteça. Exatamente, sim. É muito. Minhas ideias são bem inusitadas. E aí eu era convocada pelo centro veterinário quando existia um óbito, né? Um pet chegava a óbito para atender o tutor ou a tutora. É,
ou em processos em que o PET estava fazendo tratamento, né, que já estava crônico e tal, tratamentos paliativos. E o que eu tenho percebido, atendendo pessoas em diversos contextos de ruptura, né, seja pela... Guga, você falou de cemitério, falou de clínica veterinária, eu tenho Que é umas ideias genial. meio loucas, assim, bem inusitadas. O que eu tenho percebido, ouvindo pessoas que passam por processos de ruptura, seja por divórcio, seja perder um ente querido, seja perder o pet, eu escuto muito, parece que eu tenho na testa, se morrer eu falo com Ítala. Eu atendo muitas pessoas em processo de ruptura. O que eu percebo é que para essa transição ocorrer, é preciso a gente entender do que a gente está a gente tá deixando de lado, ou o que a gente está deixando para trás, o que é que a gente está rompendo, Uhum. né? Me parece que quando a gente tem isso claro, me parece que quando a gente percebe a teia de relações que constitui essa relação, fica mais fácil de a gente transformar essa tristeza em uma saudade feliz. E eu não sei se é feliz, mas uma saudade menos doída, sabe? Uma saudade de falta menos doída nesse sentido. Quando a gente entende Legal. o que é que a pessoa, em que aquilo ou aquela pessoa ou aquele animal era importante na nossa história, qual o vazio que a pessoa deixa e o que é que eu vou fazer com isso, sabe? Eu acho que quando a gente tem clareza desses Desse caminho, contornos, né? Uhum. fica mais fácil a gente transformar, sabe? E não é uma prescrição, eu também não faço prescrição, porque cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Mas Legal. vamos seguir se você quiser. Vamos lá. Para quem está chegando, nós estamos falando sobre saudade com Ítala. Mariana fala, a saudade diz a medida do amor, né? Adorei essa frase, fantástico, facetada por você. Kaline fala, a saudade tem muitas definições, cabe muita coisa, principalmente o aceitamento e a transformação. E o pessoal está falando que a forma de matar a saudade é o jeito de fazer videochamadas, ligações, o toque, o abraço faz falta. Teve também um comentário aqui que eu achei bem interessante. Maurício, ele fala, eu vejo minha avó uma vez por mês, porque ajudo ela a sacar dinheiro da aposentadoria. Edivane fala, mando mensagem para minha mãe todos os dias. Esta é uma forma de me sentir mais perto dela. Joyce, declarações de amor em áudio para parentes queridos. E Carla que falou da questão das videochamadas. Moro em Salvador há 13 anos, Karine coloca o depoimento aqui. Desde então ligo para falar com maninha e painho, família. Agora, com a tecnologia de chamada de vida, essa é a melhor forma de estar próximo deles. Ítala, será que a tecnologia ela está permitindo a gente uma ressignificação da saudade? Porque quando você falou das cartas, na semana passada até comentei isso, a pessoa mandava uma carta, levava séculos para chegar. E era aquela emoção, né? Quando a pessoa chegava a carta, que lia e tal. Hoje não tem isso, a gente pega aqui, eu ligo e falo com você agora. Será que a tecnologia ela é significando a saudade? Sim, porque ela tem o papel de suprimir distâncias, assim como a pintura rupestre suprimia distâncias, assim como a carta suprimia distância, né? São todos os artifícios que foram contribuindo com a população, com a humanidade, para suprimir distâncias, né? Então, sim, a tecnologia, ela ajuda. É muito curioso, né? Eu fiquei pensando agora que tem pessoas que escrevem para o WhatsApp de pessoas que já faleceram, né? Porque o Sério? Não ato de sabia escrever disso. é, é, é Interessante. nas redes sociais, às vezes eu vejo, né? Instagram permanece um tempo a contativa, Facebook permanece um tempo a contativa, né? E o quanto algumas pessoas utilizam desse meio para tentar suprimir essa distância, né? Então já vi pessoas que escreveram para os seus entes queridos depois. Aconteceu muito em Brumadinho, né? Teve um conhecido não muito próximo, mas conhecido, que faleceu em Brumadinho. E aí eu acompanhei muitas reportagens de Brumadinho, né? E havia pessoas que acabavam enviando mensagem, sabe? Nessa tentativa de dizer
como eu queria que você me respondesse, né? Nossa, Então, que dor, sim, né? sem dúvida há uma ressignificação, né, nesse processo tecnológico, porque a gente suprime distâncias mesmo, né? Aquilo que era muito difícil da carta chegar, mas já havia um esvaziamento no ato de escrever, é porque o ato de escrever já quebra o silêncio. Inclusive, sugiro que você leia o texto A Correspondência, de Contes Ponville. Quem puder ler, está no livro Hum, Bom Dia, Angústia. É um texto lindo, né? Ele diz que a escrita, ela já quebra o silêncio, né? Ela já diz sem necessariamente anunciar, sabe? Ela já suprime a distância. Então, sem dúvida, a tecnologia ela ressignifica nossas saudades, né? Porque se era uma saudade que a gente esperava muito tempo para ser respondido, mesmo já tendo sido amortecido, né, com o ato de escrever, agora não, é imediato. Ao mesmo tempo, que gera uma outra questão, né? Que é a ansiedade se a gente é tão importante para o outro. eu quero que você responda logo, que você atenda na hora, porque... Né? Se o tamanho da minha saudade é o tamanho da tua saudade, Pois é, né? Eu acho que a gente exatamente. passa a mensurar outras coisas Verdade. aí, né? Porque a minha saudade, ela só é. Porque como a gente coloca tudo como saudade, eu tô com saudade, tá? Mas eu tô com saudade de quê? Né? Aí eu digo a Chico, Chico, eu tô com saudade. Aí Chico vai e me liga. Não, mas eu tô com saudade de Chico na minha casa. Eu tô com saudade de tomar um vinho com Chico. Eu tô com saudade. Mas ele não entendeu minha saudade. Claro, sim, não ficou claro sua saudade. É claro que ele não entendeu, né? Porque não tá claro. Né? Você tem saudade de quê? Eu acho que aquela questão, né? Como saudade cabe muita coisa, às vezes é muito difícil a gente suprimi-la, né? Mesmo quando o outro está presente Verdade, em nossa história, né? verdade, Porque às vezes não verdade. está claro para o outro qual é a saudade que você tem, né? Eu tô com Exato. saudade de te tocar, eu tô com saudade de te beijar, eu tô com saudade de te abraçar, mas eu não te liguei, né? A gente cria aí um outro problema Aham. no ato de suprimir essa saudade, né? De resolver essa saudade, não sei se me fiz entender. Eu Eu acho que tem uma vou. pergunta, desculpa. A gente já está com 8 minutos. Nossa. Acredite, já são 8 minutos. Eu vou ler rapidamente alguns comentários e aí tem uma pergunta de Fernanda aqui e de uma de Silvia também. Silvia fala assim: a saudade é avassaladora. Eu posso estar enganada, mas entendo que não podemos reviver coisas, pessoas. Podemos reencontrar pessoas, mas em contextos diferentes. Acho que esse é o ponto. Entender que em determinadas situações nada será como antes. E aí, o que fazer com essa realidade? Ana Judite fala uma coisa bem interessante, que para matar a saudade, além da chamada de vídeo, às vezes ela vai até a frente do prédio do pai dela de 92 anos, chega até a janela junto com a irmã e grita que o ama. Que bonito, né? Junto com a irmã dela, né? E grita que os ama, a irmã e ao pai. Ah, e aí, Fernanda também faz uma pergunta: saudade é sinal de apego. Ela faz essa afirmação. Foco excessivo no passado deixa a vida sem movimento. O que você acha disso? Fernanda, né? Fernanda, Isso. eu posso dizer que é sinal de apego e posso dizer que não é sinal de apego. Por isso que eu vou para a história de cada pessoa. O que é que cada saudade, o que é que a tua saudade diz? A tua saudade, ela está excessivamente presa no passado e não te deixa viver? Pode ser que a tua saudade esteja, pode ser que a minha saudade esteja, pode ser que a de Chico não esteja, né? Então, como saudade cabe muita coisa, de intensidades diferentes, eu acho que a gente precisa ouvir que saudade é essa, né? Então, eu não posso simplesmente resumir saudade a um apego e a um excesso de passado, porque pode ser que haja pessoas que não têm um excesso de passado e não têm um apego excessivo. A saudade é uma outra coisa. Eu sempre lembro de Ariano Suassuna, né? Seria interessante a gente colocar as palavras certas, mas como saudade cabe muita coisa, a gente nunca vai ter certeza do que o outro está falando, né? Então eu acho que eu não digo que é um apego excessivo ao passado, mas pode ser também, depende de cada história. Uhum. Né? Se aquela pessoa está apegada excessivamente e parou o movimento, sim, tua constatação ela é verdadeira. Mas para outras pessoas, saudade pode não ser isso e não ter essa conotação.
né? Eu acho que é a Legal. singularidade da narrativa que precisa ser sempre observada, Legal. compreendida. Silvia também fez aquela pergunta, né? Que entender que em determinadas situações nada será como antes. E aí, o que fazer com essa realidade? Temos ainda 5 minutos. O que a gente faz com essa realidade? Nada será como antes. E nada será como antes. Não tem como. O que fazer com essa realidade? Nada será como antes. E agora? Eu acho que é uma constatação assim que nos obriga a pensar o passo seguinte, sabe? E que não é fácil pensar esse passo seguinte, porque a gente passa um tempo rodando nisso. Mas eu queria que fosse assim, mas era do melhor jeito. Mas não, não, não. Eu acho que passa um tempo pra gente, fazendo uma analogia, sair do cemitério, sabe? Sair do cemitério, não que o outro morreu biologicamente, mas sair do cemitério das lembranças saudosistas, né? No sentido de, eu queria que a família fosse daquele jeito. Não vai ser mais. A gente precisa sair do cemitério e ver como é que ela vai ser agora. Eu queria que meu relacionamento com fulano fosse do jeito do início do namoro. Não vai ser mais. A gente vai precisar sair do cemitério e ver como a vida vai ser a partir de agora. Né? Eu acho que eu Adorei faço isso, analogia. cemitério da saudade. Eu adorei isso, É, cemitério de eu acho saudade. eu acho que é porque, como eu fiz a pesquisa no cemitério, era muito isso, sabe, Chico? Sim, A pior hora é entendi. sair do cemitério. A pior hora, né? Porque é a hora que você diz, putz, o outro não Acabou. vai, o outro não vai. E agora? Eu preciso passar por essa porta sozinho, né? Eu acho que por isso que eu sempre faço essa analogia, assim. É isso, eu preciso sair do cemitério e eu preciso entender como é que eu vou viver a vida agora. Sem aquele outro, sem aquela relação, sem aquele jeito, sem aquela pessoa, sem aquela história. Eu preciso sair do cemitério, né? Então eu faço muito essa analogia porque é isso. A pior hora, velar não é difícil, né? Sepultar a descida do caixão é difícil, mas sair do cemitério, assim, aquilo não vai ser mais vivido, né? E eu acho que é isso, não vai ser mais vivido, né? E o que a gente precisa eu acho que o que é muito difícil é a gente se lançar no novo, sabe? O novo é muito difícil. E eu tô falando Verdade. rápido, porque ficou um monte de coisa, né? Eu acho que a gente passaria 2 horas aqui, 3, 4, 5 horas. Sim, com certeza. E tem muitos, muitos comentários muito gostosos e muito interessantes que são trazidos. Me lembrei da música de Milton Nascimento, né? Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã, resistindo na Uhum, boca da noite um gosto de sol. Que o nome da música é Nada Será Como uhum, Antes. Ou seja, sempre é uma réstia. Sempre é alguma coisa que resiste, mas que seja um sol que possa aquecer e iluminar ainda alguma coisa, né? Que não seja aquilo que vai uhum. escurecer e deixar a gente abandonado. Eu vou aproveitar, Ítala, que a gente já está chegando aqui quase nos 2 minutos, para agradecer ao pessoal, agradecer a todos que participaram, as informações que trouxeram, a contribuição foi muito gostoso aqui, acho que foi muito elucidador que você trouxe. Agradecer a você pelas palavras, pelos pensamentos, pela forma diferente, né, que trouxe aí muitas coisas. Próxima semana estaremos voltando com Bora Conversar, no mesmo horário, 19h30, com saudade. Falta 1 minuto e 54, peço que você se despeça com o pessoal. Correndo. Quero agradecer, muita gente aí conhecida minha entrou, né? Outras que eu não conheço. Meu direct está aberto para vocês escreverem, né? Então, muita gratidão à Guga que me chamou, a Chico que me acolheu. Eu sempre gosto de pensar, eu sempre sou do contra e sempre proponho reflexões distintas do que já está posto. Não porque eu acho que é melhor, mas eu acho que é um ponto de vista diferente que a gente pode ampliar. Toda segunda-feira tem uma live que se chama Na Cama com Ítala Daniela. E aí são conversas Massa. despretensiosas, são temas que vão surgindo. Então, as pessoas que não me conhecem, quiserem me seguir, quiserem toda segunda, 9h30 da noite, na cama com a Itala da Daniela. Né? Hoje eu disse eu vou arrumadinha, porque tem gente que Um não me minuto, um conhece. minuto. Tô terminando. Hoje eu vou arrumadinha, porque tem pessoas que não me conhecem. Quando eu estou na minha cama, eu estou na minha cama mesmo, e toda bagunçada, tá, gente? Então, já que vocês se encantaram pelo primeiro amor, agora vamos para a cama de um outro É isso jeito mais aí. leve. Muita Obrigado, viu, gratidão, uma Ítala? gratidão, Chico, Obrigado, gratidão obrigado a. mesmo. Bora conversar. Tá bom? Um Obrigado, abraço a obrigado a todos. outros meios e a Gustavo aí por toda a assessoria que ele dá durante esse momento. Um beijo, pessoal, e até a próxima semana. Tchau, tchau. Abraço, tchau.